Vamos lá então, gente. Então, essa aqui, gente, é a tela do DigiSugestor Módulo Planejamento, que é o sistema que a gente faz registro de informações relativas ao plano de saúde, programação na saúde e elabora-se relatórios de gestão e quadrimestrais e os encaminha para ao Conselho de Saúde, que também se manifesta com relação aos relatórios por meio de sistema. Tá? Então, se eu for entrar no DigiSUS, eu nunca acessei o DigiSUS, não tenho acesso, eu tenho que pedir acesso. Então, eu tenho que clicar em primeiro acesso, que vai me levar para a página do SCPA. Então, aqui eu vou digitar o meu CPF, se eu não tenho também cadastro no CPA. Se eu tenho cadastro no SCPA, eu acesso o SCPA e entro lá e peço acesso ao DigiSUS. Tá? Se não, eu vou digitar meu CPF e digitar as informações que são pedidas e, ao final, eu cadastro o meu e-mail e a senha que eu vou utilizar. Aí, já cadastrado no SCPA, vou novamente nesse sistema, ou seja, no SCPA, e faço a solicitação ao DigiSUS para o perfil que eu quero utilizar. Gestor municipal, técnico municipal, conselho. E quem autoriza o acesso dos municípios é a Secretaria Estadual, certo? Então, feito o cadastro, autorizado, aí eu já posso entrar no DigiSUS, digitando o e-mail e a senha. Dentro do sistema, eu vou registrar na parte do plano de saúde as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Segunda parte, né? Plano. Pressupõe, né, que já esteja elaborado esse plano de saúde. Tem que estar elaborado. O primeiro passo é a elaboração do plano. E não se elabora o plano aqui por meio do sistema. Tá? Bom, então, veja que a parte relativa à programação na hora de saúde relatórios estão desabilitadas. Né? Por quê? Individualmente. Porque para eu fazer os relatórios, eu preciso de ter uma programação, né? Já que os relatórios são feitos justamente para a gente analisar as metas da nossa programação. E a programação, por sua vez, operacionaliza as intenções do plano. Então, eu tenho que ter um plano. Então, o plano é o primeiro a ser inserido aqui. Senão, a gente não consegue ter os outros, certo? Um é pré-requisito para o outro. Né? Então, eu vou clicar na aba relativa do plano. Quando eu clico na aba relativa ao plano, vai entrar um campo para eu inserir quando que eu fiz a minha conferência de saúde. E depois eu vou adicionar as minhas diretrizes. Tá? Aqui, né, para efeitos didáticos, a gente está trabalhando com uma diretriz, um objetivo, uma meta e um indicador. Tá? No mundo real, são várias diretrizes, vários objetivos, várias metas. Então, cliquei em adicionar diretriz e coloquei a diretriz relativa à vigilância, aquela que a gente estava trabalhando no nosso exemplo. Isso. Aí abaixo tem as perguntas, né? A diretriz acima tem relação com alguma diretriz nacional? Caso vigilância, vai ter sim, né? Porque tem uma... Não precisa ser o mesmo texto, tá, gente? Tá? Às vezes as pessoas confundem e acham que o texto que eu tenho da vigilância aqui tem que ser idêntico e não tem que ter relação com a diretriz nacional necessariamente, não. Tá? Se tiver, você marca que sim e seleciona lá a diretriz. Se não, marca não e avança. Mesma coisa para o estadual. Isso aqui é uma forma, tá, da gente poder identificar no conjunto das diretrizes nacionais quais são aquelas que foram mais citadas nos planejamentos municipais, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia, se a Conferência Nacional e o próprio Plano Nacional de Saúde conseguiu abarcar mesmo necessidades de saúde da população. Tá? Depois, feito isso, salvei a minha diretriz, vou inserir meu objetivo. Ou clique em adicionar outra diretriz e põe outra diretriz, tá? Que eu particularmente gostaria de trabalhar nessa lógica de combo, para pegar uma diretriz e botar tudo que é relativo a ela ali. Depois eu vou para outra diretriz. Tá? Aqui está 6.000. Cliquei em objetivo, adicionar objetivo,
e escrevi o objetivo aqui relativo à redução da incidência de doenças transmissíveis. Cliquei em salvar, vou escrever a minha meta ou as metas relativas a esse objetivo. Cliquei em meta, aqui é só uma, né? A gente não vai botar mais de uma meta. Adicionar meta, aí entrou um quadro, é isso aqui que se assemelha àquele quadro que eu mostrei lá atrás para vocês, que tinha uma faixa verde e uma faixa branca, né? A descrição da minha meta: reduzir a incidência de sífilis, no caso de um município com mais de 1.000 nascimentos, ou reduzir o número de casos de sífilis congênita, no caso de um município com menos de 1.000 habitantes. Desculpa, menos de 1.000 nascidos vivos, tá? Habitantes no caso da dengue, né? Então, qual é a minha unidade medida da meta? No caso, tá? Nós estamos falando aqui da incidência, tá? Taxa. A unidade medida ela pode ser número, pode ser razão, pode ser proporção, percentual. No caso aqui é uma taxa. A minha meta para esse plano, para o plano de saúde, ao final, é 1,98 casos por 1.000 nascidos vivos. Partindo da lógica de que minha linha de base, né, era 3,31 e a minha pretensão era reduzir em 40%. Então tinha que cair de 3,31 para 1,98 no máximo. Tá? E as minhas previsões a cada ano da programação. Tá? Aqui embaixo eu estou botando um indicador para acompanhar essa meta, que é a taxa de incidência de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. Unidade de medida desse indicador também é taxa. Então quer dizer que a unidade de medida do indicador tem que ser igual à unidade de medida da meta? Não, não necessariamente. Aqui coincidiu, tá certo? Então minha linha de base está dita aí, o ano da linha de base. Salvei. Eu salvei e, partindo do princípio, já registramos tudo, tá? Todas as informações aqui. Lembre que eu falei que nós iríamos trabalhar aqui só com diretriz, um objetivo, uma meta e um indicador. Eu vou clicar agora aqui em visualizar resumo da diretriz. Aí ele apresenta para mim, né, uma tela nesse formato, com todas as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Vou clicar em voltar para diretrizes. E quando chego nesse ponto, eu tenho que clicar aqui em avançar, visualizar. É nesse momento aqui, a partir daí, é que eu vou inserir as informações que são pedidas, anexar os arquivos que são pedidos. O plano de saúde completo, né, a resolução do conselho que aprovou o plano, a resolução do conselho que deliberou sobre as diretrizes. Tá? Aqui embaixo vocês estão vendo arquivos complementares. Muita gente anexa o plano aí, mas não é aqui, tá, gente? Arquivos complementares, como o nome diz, complementar. São outros, né? Para além desses que a gente está trabalhando aqui, né? No âmbito do plano. Outros que têm relação com o tema, mas que nós não vamos botar aqui onde tem que ser colocado o plano de fato e as resoluções. Aí, quando eu clico, entra uma outra informação, finalizar, e ainda pede, tem certeza que quer finalizar? Que sim. E agora vai ser pedido para que se informe o status desse plano. O gestor enviou o plano em documento físico para o conselho. O conselho ainda não se manifestou, então eu vou marcar que está em análise de conselho. Se o conselho já se manifestou e aprovou, eu vou marcar que está aprovado. Mas quando eu marco que está aprovado, necessariamente eu tenho que inserir a resolução do conselho que aprovou esse plano. E anexar também a resolução do conselho que deliberou sobre as diretrizes. E ainda, né, anexar o documento completo do plano de saúde, com todas as suas 3 partes. E aqui já dá um panorama melhor de se visualizar. A resolução de apreciação pelo Conselho de Saúde, tá? Anexar o plano completo e a resolução das diretrizes definidas pelo Conselho. Quando eu confirmo, eu finalizei as informações do plano dentro do DigiSUS, tá certo? Aí a gente parte para as programações, que elas serão liberadas, mas aí não é objeto nosso aqui de debate hoje, tá?
aqui na sequência, né? Quem assumiu em 2025 as responsabilidades dessa gestão? Elaboração do plano de 26 a 29, que a gente acabou de falar, né? As pendências dos ciclos de planejamento de 18 a 21, 22 a 25. Mas aí alguém pode dizer, poxa, mas isso aí era da outra gestão, né? Certamente, mas veja que a responsabilidade é da gestão, tá? E quem estiver ali naquele momento é responsável pela gestão, né? Então, por isso que não dá para se colocar sob essa perspectiva, tá? E passado esse momento de elaboração de plano, tá? Dessas oficinas nossas de elaboração de plano, a gente quer se voltar para isso, né? A gente quer promover reuniões com vocês para a gente tratar justamente de pendências, tá certo? Mas no ciclo 22 a 25, há instrumentos que não seria possível a gestão anterior colocá-los em dia. Quais seriam esses? O terceiro RDQA de 24, cujo prazo era fevereiro de 25. Fevereiro de 25 já é a gestão atual. A gestão passada já não estava mais. Relatório de gestão de 24, 30 de março desse ano. Já é a gestão atual. Então, a gestão anterior não tinha condições de fazê-lo. E o primeiro RDQA de 25, agora em final de maio de 25. Então, é a atual gestão que está com a responsabilidade. Segundo e terceiro RDQA de 25 é setembro e o terceiro RDQA somente em fevereiro do ano que vem. E o relatório de gestão de 25 em março do ano que vem. E também é responsabilidade dessa gestão. Tá? Agora, alguns números para vocês, tá bom? Sobre pendências. Aqui, o estado do Paraná como um todo, os 399 municípios. Veja, por exemplo, que 100 municípios paranaenses ainda não registraram a PAS de 25 no DigiSUS. 68 não encaminharam o relatório de gestão 24 para análise do Conselho. 266 municípios não enviaram o primeiro RDQA para avaliação no Conselho. Agora, uma análise dessa mais por cada macro, tá? Esse mesmo dado da Macro-Oeste, tá? A Macro-Oeste com 94 municípios, dos quais 73 ainda não enviaram o primeiro RDQA de 25 para avaliação no Conselho. 32 não registraram a página de DigiSUS, 27 não enviaram o relatório de gestão de 24 e os outros números de pendência. O detalhe é que aqui nessas variáveis, que são os instrumentos, desde 2018 até o primeiro RDQA de 25, muitos têm essas pendências relativas aos RDQAs de, pode ver aqui, 18, 19, mas muitos deles se repetem, tá? Então, um município que está aqui no primeiro RDQA 18 pode estar no 19 também. Então, a gente não pode fazer uma soma de tudo, tá? Para ver o quantitativo de municípios, porque eles têm pendência no instrumento aqui, em outro, tá? Aqui é da Macro Leste, da Macro Região Leste. 93 municípios, dos quais 59 não enviaram o primeiro RDQA de 25, né? Para avaliação no Conselho. 26 não botaram a paz de 25 e 19 não encaminhou o relatório de 24, o relatório de gestão 24. Aqui é a Macro Noroeste, e hoje aqui é Macro Oeste e Macro Leste, mas eu vou mostrar também dado para vocês da Macro Noroeste, tá? Que com 115 municípios, dos quais 67 têm pendência de envio do primeiro RDQA de 25, 14 com a paz de 25 e 8, né, com relatório de gestão de 2024. A Macro Norte, 97 municípios, 67 não encaminhou o primeiro RDQA de 25, 28 pendentes com a paz de 25, de registro da paz de 25 de DigiSUS, e 14 não encaminharam o relatório de gestão de 24. Aqui é um dado que, com relação ao ciclo de 18 a 21, com relação ao quantitativo de variáveis pendentes. O que são essas variáveis, pessoal? As variáveis são os instrumentos nesse período correspondente, 18 a 21. Então,
São 25 variáveis. Quem são elas? O plano de saúde 18 e 21, as 4 programações, né, 18, 19, 20 e 21, 4 relatórios de gestão, 18, 19, 20 e 21, 12 relatórios detalhados com a trimestre anterior, né, 4 em 18, 4 em 19, 4 em 20, 4 em 21, mais as pactuações interfederativas, né, 4. Então, totalizam 25 variáveis. Bom, nesse contexto, a gente tem que todo o estado do Paraná, dos 399 municípios, 371 não tem nenhuma pendência com relação a essas 25 variáveis. 12 tem 12 municípios entre 1 e 5 pendências, 9 municípios entre 6 e 10 pendências, um município com entre 16 e 20 pendências e nenhum município lá no extremo, tá? E a distribuição por cada macro, certo? Veja, por exemplo, a macro noroeste, dos 115, 111 não tem pendência nenhuma, mas tem um com 11, entre 11 e 15 pendências. Então, esses que têm entre 1 e 5 pendências, por exemplo, talvez não esteja tão complexo da gente ajudá-los, né? No sentido de eles sanarem esses problemas, né? Pode ser a questão de um relatório já elaborado e não enviado, porque ele achou que já estava pronto e já enviado. Agora, aqui é com relação ao ciclo 22 a 25, são 18 variáveis aqui, tá? O plano de saúde 22 a 25, as programações de 22, 23, 24 e 25, o relatório de gestão de 18, 19, desculpa, de 22, relatório de gestão de 22, 23, 24, até 24, né? Que 25 ainda o relatório de gestão não deu tempo dele. E os RDQAs todos de 22, de 23, 24 e o primeiro de 25. Totaliza 18 variáveis. Então, em todo o estado do Paraná, dos 399 municípios, 132 não tem pendência nenhuma. 232 entre 1 e 4 pendências. Sendo que, com certeza, a maior parte desses 232 tem uma pendência só e que se refere ao primeiro RDQA de 25. Certo? E a distribuição é por cada macro. Tá? E aqui são os números do Conselho de Saúde. Conforme o dado coletado em 24 de junho, tá? Esse dado pode mudar a cada dia, tá? Nos demonstra, por exemplo, que 19 municípios 39 municípios estão com o relatório de gestão de 24 em análise no Conselho. Quer dizer, enviou, mas o Conselho não se manifestou ainda. 38 com o terceiro RDQA de 24. E o primeiro RDQA de 25, 37 municípios encaminharam o relatório, mas o Conselho ainda não avaliou. Certo, pessoal? E agora é o dado distribuído por cada macro, tá? Do quantitativo de municípios que tem aquele instrumento em análise do Conselho, mas aqui é por cada macro. Tá? O mesmo dado lá, por exemplo, aqui na macro leste, com seus 93 municípios, 11 deles têm terceiro RDQA de 24 em análise do Conselho. Tá? E a macro noroeste, tá bom? A análise similar, né? Muito parecida. E a macro norte. Tá? Depois vocês se debruçam com mais calma esses números, levando sempre em consideração a data de coleta do dado, tá? Porque hoje é dia 26, então isso já pode ter sofrido alguma mudança, tá? E aqui na página de Jesus, no acesso público, vocês podem extrair os instrumentos de planejamento, a situação, e fazer também downloads de documentos. Tá? Quando a gente clica lá em extração do instrumento de planejamento, vai pedir esfera, municipal, estado, Paraná. E o tipo de instrumento. Todos eles. Aí é só deixar marcado aqui em todos os instrumentos. Ou, só quero pesquisar relatório. Eu marco o relatório. Tá? Exporto. Aí vai sair uma tabela em Excel que permite a gente fazer filtros e fazer outros trabalhos. Tá? Então é isso, gente. Tá? Algumas informações básicas, né? Não é um super treinamento em plano de saúde, até porque é um processo muito complexo, acontece no dia a dia, envolve diversos trabalhos, tem que ter jogo de cintura, porque ao mesmo tempo que você está aqui
discutindo a saúde, você tem que estar de olho no que está acontecendo lá na elaboração do PPA. Então, as coisas acontecem, né, de forma simultânea. E aí, a gente aqui abre para vocês se manifestarem, fazer comentários, falar, perguntas, a gente está à disposição, tá? Sandra, alguma questão que você queira colocar aí? Não, é que tem duas perguntas no chat, eu não respondi e deixei para você, porque assim, uma delas é ali, qual o prazo para a conclusão do plano? Na verdade, no ano que vem, 1º de janeiro, você tem que ter plano, né? E assim, a lei orçamentária já está passando, enfim, conselho, mas aí eu gostaria que você respondesse essa questão, essas duas perguntas ali que eles colocaram por último ali. Isso, é o seguinte, o prazo para a elaboração do plano é o mesmo prazo que o prefeito ou a prefeita da sua cidade tem para enviar o PPA para a Casa de Leis, tá? Então, se na minha lei orgânica informa que o PPA deve ser encaminhado até 15 de setembro, então 15 de setembro é o prazo para eu enviar o plano, tá? Para o Conselho de Saúde, tá? Como diz a Lu, meu pé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, Tem uma pergunta ali que ela está falando sobre se ela encontra a fórmula de cálculo. Na verdade, depende do que ela vai estabelecer com o setor dela, né? exatamente, né? Pode ser que o estabelecimento na situação do município, foram estabelecidas questões lá, e aí o indicador que eu vou definir ali para acompanhar uma meta é um indicador clássico. Por exemplo, a mortalidade infantil. Vou trabalhar com taxa de mortalidade infantil, por exemplo, um indicador clássico que tem um método de cálculo conhecido. Mas me parece, Sandra, que você fez referência aí à média de cálculo também, em algum momento de trabalho com o conselho. Eu sei que Rondônia parece que eles têm uma lista com diversos indicadores e seus métodos de cálculos, né? Eu só tenho receio da seguinte questão: se a gente produz, sei lá, uma listagem com indicadores e seus métodos de cálculo, das pessoas de repente acharem que tem que botar aqueles indicadores no plano dele, né? Era uma lista, tipo, se eu for precisar de utilizar um indicador aí, ele tem um método de cálculo ali que me ajuda, né? E eu sei que me parece que Rondônia tem alguma coisa nesse sentido, mas no âmbito ministerial nós não temos nenhuma lista de indicadores não com método de cálculo. Talvez o Demas, né? O Demas cadastra tanto indicador que eles têm os métodos de cálculo lá, né? A gente pode até ver aqui com o nosso departamento de monitoramento se existe uma ficha de qualificação. Certamente deve existir, né? E que pode ajudar, tá? Ajudar, veja bem, tá, pessoal? Não é que tem que ser seguido, né? Que pode ajudar. Opa, se eu quiser utilizar esse indicador, essa lista já me dá um método de cálculo ali definido, tá? Isso é complexo, por exemplo, dando o exemplo aqui do estado do Paraná, quando a gente construiu o nosso plano. A gente foi submetendo cada questão ao conselho. Então, por exemplo, primeiro a gente submeteu o indicador, porque já aconteceu, por exemplo, no estado do Paraná, de a gente ter uma determinada meta e no ano seguinte definir pelo método de cálculo diferente daquela meta. Então, é bem complexo. Você pode até ter a mesma meta, mas perceber que não. A gente está trabalhando muito, não está conseguindo aquele resultado, mas isso tem que aparecer. Então, assim, no nosso caso, a gente foi apresentando dado por dado. Primeiro apresentou análise de situação, depois apresentou uma proposta de indicador, depois apresentou, com base naquele indicador, uma proposta de número de metas. Então, foi assim, umas 4, 5 reuniões que a gente foi apresentando separadamente, sabe? E também é um momento de aprendizagem do próprio conselho, se a gente fizer dessa forma, porque eles vão entendendo o que é e vão ajudando a construir, né? À medida que eles entendem o que a gente está falando e construindo, eles também conseguem participar da construção do plano, né? E tem que ser mesmo, né? Então, a gente foi construindo aos poucos e levando para eles, explicando o que é o indicador, o que é a meta, né? E, assim, apresenta numa reunião
e eles vão estudando. Na próxima reunião a gente volta com aquele assunto e apresenta mais algum. Então, assim, aos poucos a gente levou, na verdade, 6 meses para construir o plano, junto com o conselho. Cada mês, sabe, ia montando e elaborando alguma questão. E acabou, até você colocou aqui 15 de setembro, é o ideal. No nosso caso, a gente acabou aprovando em dezembro, né? Porque acabou indo até dezembro para conseguir finalizar o plano. Então, assim, é complexo e depende muito da situação de cada município, né? Isso, Sandra. E aqui, ó, tem mais uma pergunta. A pessoa, aqui, deixa eu ver quem foi, o Rodrigo. Ó, o Conselho de Saúde define as diretrizes, mas os objetivos, metas, ações, indicadores, quem define? Aí é o trabalho do cotidiano mesmo da secretaria, e que o Conselho também deve continuar nessa vibe com vocês, certo? Diga, Sandra. Não, é só uma, assim, a legislação fala uma coisa, a vida real, a gente tem que se adaptar à legislação para poder conseguir cumprir. Então, assim, quando eles o conselho define a diretriz, ele define o objetivo, ele que define o plano, mas se a gestão não chegar com uma proposta para discutir em cima daquela proposta, não vai sair nada. É muito difícil um conselho ter assim, uma capacidade técnica de elaborar um objetivo, de elaborar uma meta, de elaborar a própria diretriz. Então, é papel da gestão ir com uma proposta para discutir em cima daquela proposta, né? Partir de algum ponto, porque senão o conselho sozinho é difícil, ele não consegue. Então, é uma construção conjunta e a gente tem que levar uma proposta para ir discutindo com o conselho aquela proposta. Claro, com base na análise de situação, com base no relatório da conferência, não esquecendo que existe também o planejamento regional integrado, que existe já alguns acordos ali, né, de macro-região, enfim, de estabelecimento de prioridades, tudo isso o município tem que ter conhecimento, né, do que vem acontecendo até agora também. E o conselho também tem que ter esse conhecimento. Então, é uma construção conjunta, mas a gente tem que levar uma sugestão, porque senão, pela experiência da gente, não sai nada se a gente não levar uma. Perfeito. E aí, as pessoas perguntam aqui sobre o link da gravação. Nós vamos disponibilizar sim, mas só não pode ser agora, porque tem um tempo aqui para essa plataforma te gerar lá o link de gravação para nós, tá? E a apresentação também. Aí nós vamos mandar junto, tá? Não mandar aí para o nosso CIMP, tá? Para a nossa sessão de articulação interfederativa e participativa. A Lígia tá aqui presente. Nós vamos mandar para o CIMP repassa para vocês, tá certo? Olha, acerca do cadastramento de emendas no InvestSUS, vinculando informações contidas no Plano de Saúde e Sistema de SUS. Por favor, comentar quais são as informações que são utilizadas para o cadastramento de emendas, se somente diretrizes, objetivos, metas do plano, sem inclusive ações inseridas. Até onde eu conheço do InvestSUS, pessoal, tá? E aí é um objeto que vocês têm que tratar lá com o fundo, tá? Mas até onde eu conheço do InvestSUS, você tem um campo para você cadastrar a diretriz, o objetivo e a meta do plano que faz referência à emenda, tá? Diga, Sandra. Não, de novo, nessa mesma situação, o que acontece? Eu tive que ir atrás dos profissionais que lidam com esses sistemas e pedir para abrir, para ver como que aparecia mesmo, né? Porque não é uma coisa que a gente trabalha, são outros técnicos dentro da secretaria, e eles fizeram isso. Então, assim, exatamente como a gente lança no DISUS, aparece lá para eles, aparece a diretriz, o objetivo e todas as metas relacionadas. Então, quando eles abrem o sistema ali, está aparecendo exatamente como aparece no DigiSUS. Eu até tinha um medo que, por exemplo, se o conselho não tivesse homologado já o instrumento, que não tivesse migrado a informação, mas não. A partir do momento que o gestor lança, já migrou e está aparecendo lá para eles as diretrizes, os objetivos e as metas. Perfeito, Sandra. Bom, aqui tem uma pergunta que é muito prática, né? Como orienta distribuir os 4 anos uma meta como? Construir uma unidade básica, sendo a realização no segundo ano. Ele está perguntando, coloca o 0 no primeiro, 1 no segundo, 0 no terceiro e 0 no quarto? Não, é o seguinte, se a sua meta é construir uma unidade de saúde e você
a unidade de saúde será construída em 27, por exemplo. Então, o que você vai fazer em 25? Não, a meta já vai estar prevista no plano. Em 25, a meta vai aparecer lá. Então, você quando chegar na programação de 25, você vai marcar, já tem essa funcionalidade, meta não programada. Você não precisa de botar nada ali. Coloca não programada, que desabilita o campo. Aí, no ano seguinte, que é 27, aí sim, você vai colocar lá 1. E 28, você coloca não programada e 29 não programada. Certo? Ó, a linha de base definida... Ah, você que botou o comentário aqui, né, Sandra? Não sei se foi essa pergunta que ele fez, porque, assim, no nosso caso aqui, a gente tem muitas obras, né? Só para exemplificar. Tem obra que a meta é para concluir 100% em 2027 mesmo. Só que nos relatórios quadrimestrais, mesmo estando zerada a meta, as áreas vão colocando, vão descrevendo ali nas ações o que está sendo feito. Então, foi licitado, foi não sei o que, sabe? O que está acontecendo, o Conselho consegue monitorar aquilo que está sendo feito para uma conclusão em 2027. Esse é o caso, é assim que a gente faz aqui. Então, mesmo a meta sendo zerada até final de 2026, ali nos relatórios eles estão colocando um descritivo que está sendo feito, está licitado, sabe? Está em processo de negociação, enfim. E é uma forma do Conselho monitorar também o que está sendo feito, mesmo sem ter medição física, vamos dizer, na obra, né? Perfeito. E depois tem uma outra pergunta aqui sobre atualização, né? Quanto tempo demora para o DigiSUS atualizar o acesso público? Bom, se estiver se referindo ao acesso público na consulta das pendências, né, da situação dos instrumentos, se eu acessar hoje, dia 25, eu vou estar com o dado do dia 26. Desculpa, hoje, 25? Não, hoje é 26, hein, gente? Eu vou estar com o dado de 25, tá? Então, e os dados do dia de hoje, que é 26, eu só vou ter amanhã, né? Porque hoje o dia até 0 hora, né? Até meia-noite é o dia ainda 26. Então tem que esperar o dia acabar para ter uma nova atualização. Mas já amanhã eu já gero o dado do dia de hoje. Alguém falou que está com problema no dado CISAB. Isso já foi resolvido, tá, pessoal? Realmente não estava importando os dados, estava zerado. Faz uma conferência lá para ver se já acertou. É a tabela 4.1, tá? Do relatório. Ainda sobre os prazos, considerando que estamos praticamente no limite, é possível que façamos em 2 etapas, entregando inicialmente as diretrizes e objetivos até o limite de setembro e posteriormente até o final do ano, metas, ações e indicadores? Com isso, consideras que estaremos cumprindo o prazo? Bom, Karen, a legislação não trata dessa maneira, mas a Sandra acabou de dizer que a discussão com o Conselho acabou ainda até dezembro, não foi, Sandra? Né? Então, né, faça um debate com o seu conselho sobre isso aí, tá? Aqui aí a Márcia falando que importou, né, o dado CISAB, né, com valores mais altos do que o validado pelo próprio CISAB. Bom, depois você então, eu vou botar aqui Cogimp, tá certo? O nosso e-mail. Você, por favor, tá? Que para eu debater isso, eu só gosto de debater as questões pesquisando a situação, tá? E, então, Márcia, por favor, mande essa situação, tá? Pro e-mail da Cogimp que nós colocamos aí, e aí a gente vai pesquisar lá dentro no DigiSUS e vamos olhar no CISAB para ver se há diferença, tá certo? Uma dúvida aqui do Igor. Estamos construindo o PMS e em um objetivo que trata sobre realização de exames, procedimentos, acesso à média complexidade via consórcio. É difícil quantificar e planejar para o quadriênio o quantitativo desses. Nesse caso, podemos colocar um indicador como garantir a cobertura desses exames e procedimentos? Olha, é complexo também a gente opinar sobre indicador, mas eu só sei de uma coisa, utilizar a palavra garantir é meio complexo, tá? Porque quando você fala garantir, parece que aquilo vai sair de qualquer maneira, tá? Nesse aspecto, o objetivo barra meta no quadriênio é garantir 100% da cobertura desse serviço, descrevendo, a gente pode dizer, ofertar, né,
alguma coisa nesse sentido. Diga, Sandra. De novo, só como sugestão. No nosso caso, a gente tentou colocar metas mais estratégicas. Claro que cada município, né, a gente lutou para... O seu áudio fechou, Sandra. A gente assim, batalhou para que as metas fossem mais estratégicas e não afunilar tanto. Então, é só uma sugestão, né? Eu acho que o plano ele é um pouco mais estratégico. Cada município define o que vai colocar, mas assim, processo de trabalho e talvez afunilar tanto dessas questões, talvez não seja tão interessante. Mas esse é um exemplo do Estado, né? Perfeito, né? Talvez isso possa trabalhar no âmbito de ações dentro de uma meta maior, né? Alguém pediu a palavra aqui, foi? Ou não? A Márcia, eu tinha a impressão que a Márcia tinha levantado a mão. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui no chat, pessoal, para a gente talvez... E municípios que têm prazo do PPA no dia 30 de abril? Eu não sei, existe município com esse prazo? Se existir algum, vocês me mostrem na lei orgânica desse município, tá? Trazendo referência do dia 30 de abril, certo? Enfim, não tô dizendo que não exista, viu? Mas eu acho pouco provável, tá? E o Alex, mas tenta identificar para mim, até curioso, porque a gente também não conhece tantas leis orgânicas e tal. Eu queria ver nesse sentido aí. Até teve gente que citou aqui leis próprias que tratam de conferência. Eu também gostaria de ter acesso aí. Se vocês puderem passar para os nosso CEMP aí, eu agradeceria, que é importante aqui para os nossos estudos, tá? Bom, mais alguma questão aqui, gente, importante, que não tenha sido respondida? Porque eu não estava olhando o chat, eu estou olhando agora, né? Alguma questão que vocês queiram se manifestar, né? Ali tem uma pergunta do Marcos, que ele está falando cadastramento de emenda no sistema, com ações contidas na programação anual. Essas informações elas já migram, elas já aparecem lá no InvestSUS como programação anual. Pelo que eu percebi quando eu fui lá pedir para abrir o sistema para eu ver, a informação que migra já é da PAS. Aí a informação que vem da paz, com relação ao objetivo, diretriz, objetivo, indicador, está no plano também, né? Porque esse conjunto está no plano e depois se repercute na paz, né? Ó, minha contadora que passou o prazo decorrente fez a pergunta. Temos o prazo de 30/8 apenas para a LOA. Podemos fazer assim? É uma pergunta, tá? Criar uma redação inicial no plano contendo análise de situação de saúde, indicadores com o objetivo na realidade principal, só depois enviar ao CMS para aprovação dessa prévia, com o Conselho Municipal de Saúde apresentando sugestão após análise, e aí sim a equipe técnica da Secretaria de Saúde faz o ajuste do plano. Olha, essa não é uma questão de que eu pode fazer sim ou não pode fazer sim, porque eu posso estar interferindo na autonomia do município. As questões que vocês querem trabalhar, seja conversada com o conselho, a maneira de fazer, certo? Carmen, pode falar, por favor? Então, boa tarde. Eu não faço parte da equipe de gestão, e sim como conselho municipal de quem, né, no DigiSUS faz as considerações. A minha pergunta é assim, vendo toda essa dificuldade que existe ainda da gestão, né, colocando no geral, não estou falando daqui do município, basicamente, mas assim, dessa dificuldade que se tem ainda, tem muitos municípios que estão com pendência. A minha pergunta é assim, dentro desses instrumentos de gestão,
os gestores têm os prazos para inserção no sistema. O conselho, ele tem um prazo para essa avaliação, ele vai para o posicionamento, digamos assim, porque nem sempre é avaliação dentro do sistema, ou ele tem um prazo maior, né, um tempo maior para que possa se reunir, fazer as considerações necessárias. Como que funciona isso? Olha, Carmen, isso não está dado em lei. A norma, ela traz o prazo para a gestão encaminhar, por exemplo, o relatório de gestão, o RDQA, mas não estabelece o prazo para quando o conselho deve se manifestar. A única referência a isso está na resolução do Conselho Nacional de Saúde, 453. Eu acho que é a 5ª diretriz que traz as responsabilidades do conselho, e uma delas é deliberar anualmente sobre aprovação ou não de relatório de gestão. Tá? Assim, mesmo não estando estabelecido na norma, né, é razoável pensar, olha, um relatório de gestão de 24, se o relatório de gestão de 24, um relatório de gestão pode e deve reorientar seu planejamento, então é importante que pelo menos seja apreciado ao longo desse ano, certo? Que o relatório 24, pelo menos até o final desse ano, esteja apreciado. E com a resolução lá do Conselho sobre ele. O que tem nesse momento é um projeto de lei do senador Humberto Costa, que está tramitando no Congresso, que estabelece prazo para o Conselho se manifestar. Mas, como é um projeto de lei, ainda não é lei. Então, não existe lei sobre isso. Mas não dá para um relatório de gestão de 18 está em análise no Conselho ainda. Não tem condições, já passou, né? O ciclo já foi. Gente, mais alguma questão aqui que a gente tenha a tratar? E respondendo para ela um monte de coisinhas lá para ele implementar. Senão a gente pode falar, Sandra. Não, Carmen, só concluindo, é que assim, a Marina teve que sair porque ela estava numa reunião, mas o que a gente combinou, gestão estadual com o COSEMES, é que assim, a gente tem 2 técnicos de referência para cada regional de saúde, nas 22 regiões de saúde, que fazem o trabalho de habilitar os acessos de conselheiros e gestores de municípios e que assessoram nas questões de instrumentos de gestão por região de saúde, porque a gente não conseguiria centralizar isso. O COSEMES está fazendo um movimento também de capacitação e de auxílio aos gestores, e o que eu combinei com a Marina é que os nossos técnicos fizessem isso em conjunto, né? Então, eles sabem quem são os nossos gestores e os nossos técnicos das regionais, e também sabe quem são os apoiadores do COSEMES, que são 22 apoiadores. É um apoiador para a região de saúde, que foi assim acertado, combinado, que trabalharemos em conjunto, né, nesse processo de elaboração dos planos. E o COSEMES, eu sei que, por meio dos seus apoiadores, está fazendo esse trabalho. Então, assim, o município que tiver dificuldade, buscar os técnicos das nossas regionais e os apoiadores do COSEMES, né, que estão aí para auxiliar no que for preciso, e por meio deles, eles entram em contato se tiver alguma dúvida, mas isso foi o acordado com o COSEMES, os planos municipais de saúde. Ok, tá bom, valeu. Perfeito, Sandra. Inclusive, nós tivemos uma rodada dessa, semelhante a esta, com os apoiadores do COSEMES. Aí depois nós organizamos com vocês hoje aqui com as macros Oeste e Leste, e amanhã com Noroeste e Norte, não é isso? Mas nós tivemos uma rodada com eles também. Tá certo? Lígia, alguma questão que você queira colocar aqui? Não, acho que não, Doriana. Acho que foi bem esclarecido. Uma autorização. Não, tá certo. Então, olha, novamente a pergunta sobre o material, nós vamos enviar para o CEIMP, tá? Para a Lígia. Lígia que vai receber, a gente vai esperar que o Teams gerar o link para a gente poder passar para vocês. Vamos ver se até amanhã a gente faz isso. Tá bom, pessoal? Tá? Isso, E... isso. Obrigada, Bom, enfim. Doriana.
Então a gente encerra aqui, tá? Obrigado aí. Obrigada por tudo, obrigada pela reunião, foi ótima. Acho que deu para elucidar várias dúvidas aí do pessoal. Ah, Natália, você conseguiu ainda chegar a tempo de... 11 horas que acabou do Mais Médicos, né, que eu precisei participar, e aí eu peguei a reunião a partir das 15. Aí agradecer a Sandra também pelo apoio, né, as respostas, e aí a Lígia colocou no chat que eu vi um formulário, né, para o pessoal se cadastrar lá, para a gente estar fazendo um mapeamento, e eu não sei se está no chat também o nosso e-mail, tá ali? Lígia? Eu acho que não está, Natália, porque eu já preenchi e não lembro de ter visto o e-mail. Tá, eu vou colocar, o nosso e-mail é o ceimp.semis.pr, se alguém puder, eu estou no celular aqui, não sei se eu consigo colocar, que aí a gente já colocou, tá, beleza, então. Então, pessoal, tá no chat o nosso e-mail, que a gente também atua na elucidação de dúvidas de primeiro nível, né, do Fale Conosco, vem para a equipe, e aí também o pessoal pode entrar em contato, que a gente tem material, né, dá também um apoio. É isso. Obrigada. Obrigada. Tá Até bom, amanhã. gente. Então, Tem mais amanhã a gente se vê aí com mais uma rodada. Tá certo? Tá Abraço certo, então, até pessoal. amanhã. Boa tarde, hein? Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.